O que eu quero te perguntar é o seguinte. Qual que é a importância de você saber qual que é o problema, do briefing? Essa tem uma história muito boa, que a primeira vez que eu fui em Coca-Cola, em Atlanta, a pessoa levantou a mão, assim, dei uma palestra, a pessoa levantou a mão e falou, não, mas definir o problema, definir o briefing é a coisa mais trabalhosa que tem. A gente mesmo aqui trabalha como empresa para nos ajudar a definir o briefing. Sério, para mim foi um choque. Eu nem sabia, foi uma situação que eu falei, na minha cabeça eu pensei, não é verdade. Não é verdade que você precisa de uma empresa. Está pagando uma empresa para definir o briefing. Porque da perspectiva da mesa, hoje eu entendo que esse eu descobri que é uma indústria inteira. Da perspectiva da mesa, saber o problema é muito fácil. Você tem que falar com o dono do problema. Então, isso é a coisa mais importante. Nenhum intermediário vai jamais ser capaz de te dar o problema. Você tem que falar com o dono do problema e você tem que perguntar para ele assim, mas qual que é o seu problema? Como você conta quando você chega à noite em casa e conta para sua filha, para seu filho, para seu companheiro, para sua companheira? Eu, normalmente, a gente tem… Nessa palestra em Atlanta, eu falei, olha, eu preciso de 7 minutos com o dono do problema para saber qual é o problema. Essa técnica, que hoje é parte do método, hoje está lá em Mesa School, a gente fala, você precisa de 7 minutos, ela… Não existia, foi uma coisa assim, entendeu? Foi um chute, foi assim, eu preciso de 7 minutos. Não é incomum na minha vida que alguém me ligue e fala assim, cara, vamos marcar uma reunião, queria te brifar. Vamos, me fala só rapidinho assim, qual que é o problema? Me fala meio rapidinho, só pra eu saber qual líder eu levo comigo, né? Que é o líder. Aí a pessoa fala, eu chego com a proposta preliminar pronta. E aí, por que isso é possível, Facundo? Porque o único jeito de resolver problema é se você mirar na essência do problema. O que é um briefing? Um briefing são 3 páginas em que você tem um pouco da essência do problema, um pouco de umas pesquisas que eu já fiz, um pouco do preconceito daquela pessoa que está falando, um pouco das ideias de solução que aquela pessoa está falando e umas invenções. Falo isso, assim, no marketing. Pô, eu falo muito com o departamento de marketing e todas as vezes que eu estou dando uma palestra para o departamento de marketing, eu pergunto assim, existe um template de briefing aqui para vocês? Existe. Todas as grandes corporações têm template de briefing. Nesse template do briefing tem escrito target, né? Audiência que você quer alcançar? Tem. O que você escreve? Quando você escreve lá qual é a audiência que você quer alcançar, você escreve com muita certeza do que você está falando? Ou você escreve uma coisa que você acha que é, tipo, uma coisa bem chutada? Como colapsou a ideia de quem é exatamente o meu consumidor, principalmente a partir de dados demográficos, que ainda os briefings que têm múltipla escolha, eles são totalmente focados em dados demográficos, homem, mulher, 40, não sei o quê. Nossa, eu morro de preguiça disso. Colapsou isso. Só que a pessoa, ela não faz um X nessa parte do briefing e fala, isto aqui não existe. Ela escreve, mulheres 35 mais. E aí, você põe um terceiro para trabalhar com esse direcionamento, que é uma mentira, que nem você mesmo que pautou a pessoa sabe. Então, o que a gente faz? A gente elimina o briefing. Tipo assim, eu falo, o briefing é uma falácia na minha cabeça. Você finge que você está contando tudo que você sabe sobre o problema, só que é impossível você, entendeu? O que você sabe, você, Facundo, sabe assim dos seus, lá do Bar dos Arcos. É impossível de você brifar alguém. E isso torna um problema. Tem uma consequência, que eu não acredito que você pode terceirizar a solução do seu problema. Eu não acredito que você pode resolver um problema realmente estratégico, vital do Bar dos Arcos, sem você sentar e ajudar a resolver. O que é um desafio, porque também significa que você vai resolver menos, né? Assim, em 1998, um CEO olhava e falava assim, não, eu posso terceirizar, né? Assim, eu vou resolver 502 coisas esse ano, porque eu vou ter todas essas agências aqui trabalhando. Da perspectiva da mesa, isso é uma coisa assim, pra gente falar também, né? Chegando ao fim, assim, mas… Cara, acho que é muito importante, sempre quando a gente tá ouvindo alguém, me ouvindo, eu não tô falando uma verdade única. Isso aqui é uma perspectiva, é um ser humano no mundo, vendo o mundo, né? Assim, é tão valioso quanto outro ser humano. Não tem mais nem menos valor do que outro ser humano que também tem uma opinião. Essa é a minha visão de mundo. Então essa é a minha sensação. Você não consegue terceirizar e não é difícil. É uma falácia essa ideia de que achar o problema dá muito trabalho. Mas quando o problema não é um problema, já aconteceu de alguém te procurar e falar assim, não, eu tô com um problema pra resolver, você olhar pro problema e você tem certeza que isso aqui é um problema? Porque isso aqui não é um problema. Tem alguma coisa desculpa. Não, vai lá. Do CMO que usa da marca mesa e cadeira para mostrar para os stakeholders que ele está trabalhando num problema que é artificial, mas que isso, dentro da prática e dentro do campo
mostrar, do show-off, de mostrar que você está se preocupando, você é usada como uma marca para mostrar pro CMO que ele tá preocupado com um problema que muitas vezes não existe. Já aconteceu isso? Eu percebo, às vezes, assim, quando a gente começa a fazer incorporações muito grandes. Isso é uma grife, né, cara? Incorporações muito grandes. Quando a gente começa a fazer… Tipo assim, um departamento começa a fazer mesa, aí outro também… Aí todo mundo começa a falar na empresa, mesa. Aí, às vezes, aparecem umas ligações meio de uns perdidos aí, que você vê claramente que a pessoa só quer entrar no hype.